Deus é bom, igreja, amém? Um dia eu vou falar igual você, Ivan. Deus é bom, igreja, amém? Gosto muito da sua voz, Ivan. Toda vez que eu lembro de você, eu penso em você falando: Ô Lucão, tudo bem com você, meu irmão? Como é que você tá? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículo 2. Amém? Marcos 9, versículo 2. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi então Jesus transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. E então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Que façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés, e a outra para Elias. Vamos lá para o versículo 9 agora. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhe disse Jesus: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá e também será aliviado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximavam dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E então ele interpelou os escribas: O que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam fazer. E então Jesus disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, volvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo então Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, vem com teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa hora. Fala conosco, Deus, da forma que o Senhor quiser. Mas que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser impactados de uma forma, Senhor, que nós não voltemos a ser a mesma pessoa. Que nós possamos, Senhor, voltar a ter fé. E se nós não pudermos voltar a ter fé, Senhor, que nós possamos nos comprometer contigo, que é a única saída para as nossas vidas. Toma minha vida, Deus, da forma que quiseres, apesar de pecador que sou.
cuida de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Acabou as férias. Amanhã volta às aulas. Teologia contemporânea, primeira aula. Muito bom, né? Teologia contemporânea na primeira aula, 7 horas da manhã estarei lá. Feliz e sorridente. Não, mentira. Estarei lá. Feliz e sorridente é uma outra história. Mas a nossa vida é feita de altos e baixos. E nessas férias eu passei por algumas experiências, principalmente nessa última semana, que me vieram junto com esse sermão. Eu fui para Cunha, para casa da avó da Amanda. Uma avó, bisavó, de 96 anos. Que não fala, não anda, mas fizeram uma festa de aniversário muito bonita para ela. Então, eu estava lá, e tem alguns momentos que eu paro. Quando eu estou vendo televisão, também faço isso, quando eu estou fazendo outras coisas, e às vezes eu me concentro e eu vou para um outro mundo. Isso é comum na minha família. O meu tio é assim, eu sou assim, nós temos algumas pessoas assim na nossa casa. Mas aquele momento é um momento nosso, particular, onde várias coisas acontecem naquele mundo. E naquela hora Deus estava falando profundamente comigo. Porque aquela senhorinha chamada Dona Rosa estava ali com toda a família reunida, e a família da Amanda tem 350 pessoas, só a família dela já acaba com toda a comida do casamento, né? E eu estava lá, e naquele momento Deus falou profundamente comigo. Porque o filho dela, um dos filhos dela, que ela tem 13 filhos, chegou com o violão do lado dela, e ela não fala. E cantou. E quando ele canta uma música que normalmente as velhinhas gostam muito, que diz assim: encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tuas mágoas, todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, porque gosta de mim. E a velhinha cantou. E na hora que a velhinha cantou, eu estava em outro planeta. Porque eu falei, meu Deus do céu. Ela fica 360 dias dentro de um quarto sozinha, apenas com uma cuidadora. Os filhos não vão lá sempre. Mas no dia da festa dela, ela teve um momento de um alto momento da vida dela, com todos os filhos, todos os netos, a família toda reunida, onde naquele dia, naquela hora, valia a pena voltar a cantar. E ela cantou. E a nossa vida é feita de momentos assim, momentos onde nós nos chegamos perto de Deus, e tudo é possível, onde tudo parece dar certo, onde tudo que acontece na nossa vida é a melhor coisa do mundo, porque nós estamos tão perto de Deus, nós estamos fazendo as coisas de um jeito tão bom, tudo está dando tão certo, que parece que Deus está do nosso lado em cada decisão que nós tomamos, e tudo parece dar certo. Infelizmente, para mim, a Amanda é uma pessoa muito preocupada, e quando eu estava ali chorando, olhando para a avó dela, ela olhou para mim e fez assim: tá tudo bem com você? Tá tudo bem? E acabou com o meu momento. Acabou com o meu momento. Mas tudo bem. Para mim duraram horas. Ela disse que foram só alguns minutos. Mas logo depois da festa, Dona Rosa voltou para o quarto escuro. Porque a vida não é feita só de momentos altos. A vida é feita de momentos baixos também. Os povos adoravam os deuses nos montes, mas viviam nos vales. Jesus levou 3 discípulos para o alto do monte, e lá eles viveram o momento mais marcante da vida deles. Viram Jesus com todo o poder esperado na terra, transfigurado, com vestes brancas que nenhum lavandeiro poderia lavar. E aquele momento é um momento onde eu e você
estamos tão perto de Deus que tudo parece dar certo. Se você acompanhar comigo os versículos de 2 a 5, ele diz assim, Marcos 9, de 2 a 5. Ao descerem, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, levou-os sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobre modo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhe então Elias com Moisés. Meu irmão, para um judeu, se você está num lugar e aparece Elias e Moisés, você pode ter certeza que a coisa está boa. Porque a base da fé judaica está em Elias e Moisés. É a mesma coisa que a gente fosse começar um jogo de futebol da seleção brasileira, e aí o Pelé volta novo assim. E vem aquela luz do lado dele. Eu não sei o que os outros jogadores iam pensar, mas alguma coisa ruim. Eles iam falar, meu Deus, o Pelé está aqui, ele vai jogar. É assim. Você vê Elias e Moisés, e aí você vê Jesus com todo aquele poder, tudo dá certo. Por que Pedro disse aquele absurdo? Não, vamos ficar aqui, Jesus, porque aqui está bom demais. E é o que acontece comigo, com você, muitas vezes depois do culto. Nós saímos de um culto abençoado, vamos no apelo, tomamos a ceia, e nós saímos daqui, se estiver chovendo, você põe a mão para cima e diz, para a chuva, e a chuva vai parar. Porque a sua fé é tão grande, você está num momento tão alto da sua vida, Deus falou tanto com você, que você acha que tudo pode acontecer, porque você está no momento alto da sua vida. Isso não é ruim, isso é bom. Fazer parte da igreja dá esses momentos para nós, andar com Cristo para nós. Mas a vida não é feita só desses momentos. Porque no versículo 9 eles vão dizer assim, e descendo um monte. O problema é descer um monte. Porque quando eu e você saímos daqui depois do culto, de um dia de ceia, aquele culto bonito, que tem aquela música, todo mundo tomando a ceia, aquela coisa maravilhosa. Você sai daqui, meu irmão, você pode ter R$1 no bolso. Se a mulher pergunta para você assim, vai ter pão em casa hoje? Você vai falar, vou comprar 20 pães. Você só tem R$1, mas você tem tanta fé que você fala, meu, hoje é o dia. É hoje. Eu estou assim com Deus. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida vai ser feita só desses momentos, que se acaba aqui nessa porta, nós estamos numa bolha super protetora de fé. Mas a vida não é assim. E eu gosto de chamar a descida do monte de uma coisa chamada Vale da Dúvida. Vale da Dúvida. Todos nós vivemos nele todos os dias. Vivemos num vale onde duvidamos. Duvidamos de tudo. Na descida do monte, no versículo 9, até o versículo 13, quando eles começam a descer o monte, eles começam a perguntar para Jesus de Elias. Porque ali não é mais importante se Jesus era o mais poderoso dos três, eles começam a se preocupar com Elias. E é o que acontece com a gente sai do culto e a gente começa a se preocupar com outras coisas. Porque aí quando você sai do culto, você já não gosta tanto do pastor assim, porque o pastor não está mais pregando, ele só está lá fora cumprimentando as pessoas, então já não é mais tão importante assim. Ele não está mais em cima do púlpito. E aí você já começa a pensar, mas aquele negócio que ele falou não tem nada a ver, né? Aquela sua fé que estava tão forte, quando você pisa fora do portão, e você liga o carro e o carro não funciona. Aí a fé já começa a ficar abalada, e você começa a se preocupar como os discípulos se preocupavam com Elias naquela hora. E Jesus disse assim, por que vocês estão preocupados com isso? Elias já veio. Ele já veio, olha aqui, ó, vamos ler comigo o versículo 13. O versículo 13. Jesus diz assim, eu, porém, vos digo que Elias já veio. Meu irmão, eles perguntaram várias coisas sobre Elias. E aí Jesus diz assim, deixa eu dizer uma coisa para você, não se preocupe com isso, Elias já veio. Às vezes você está preocupado com alguma coisa que está acontecendo na tua casa. Aquela fé que você teve na hora de vir aqui para o apelo. Aquela força, aquele Deus que estava do seu lado, assim como estava com Pedro, Tiago e João lá na transfiguração. Aonde está esse Jesus? Porque quando eles desceram o monte, as dúvidas vieram.
Mas ele não era o Todo-Poderoso, era o Jesus, transfigurado, com vestes brancas. Onde está esse Jesus na minha vida e na sua vida? Onde está aquele momento de alto? Onde nós podemos todas as coisas? Onde se alguém fala para a gente assim, não, vai ser desse jeito, você fala, não, eu tenho fé. É fácil ter fé aqui dentro da igreja. O difícil é ter fé lá fora. O difícil é descer um monte e ir para o vale da dúvida. Porque no vale da dúvida, tudo pode acontecer. Jesus não está mais vestido de branco, a roupinha dele volta a ser aquela roupinha velha. Aquela roupinha de discípulo, mal cheirosa. Porque eles não tomavam tanto banho não, viu gente? As coisas voltam a ser normais. No dia seguinte você tem que acordar cedo para trabalhar. Acabou. Aquele clímax. Você volta para o quarto escuro, igual a Dona Rosa. E espera a próxima festa de aniversário que você vai ter. Porque a vida se dá no vale, não se dá nos montes. Nós vamos adorar os deuses nos montes, mas a vida é no vale. A minha vida e a sua vida tem dificuldades, tem lutas, tem tristezas, tem vitórias, mas para ter vitórias tem que ter a busca, o desafio. E isso não é fácil, mas isso acontece no vale. Quando eles estavam descendo, eles já começaram a questionar Jesus. E às vezes, quando você está começando a descer na sua vida, você já começa a questionar Jesus. E eu fiz isso. Perguntei para Amanda, mas por quê? Que ela tem que voltar para o quartinho agora. Aí ela disse para mim, porque não tem ninguém para cuidar dela. Eu falei, mas ela tem tantos filhos. Tem um. Não tem. Então tá bom, é porque ela mora longe, né? Mora em Cunha, é difícil. Voltando para São Paulo, tive uma notícia de um grande amigo meu, chamado José. Não esse José que foi hoje celebrado por todos. Mas um outro José, não tão popular assim. Seminarista em Francisco Morato. O Zé tem o pai com Alzheimer, e o pai sofreu um AVC. E o Zé me liga e diz assim, vou ter que desistir do curso de teologia. Eu disse, Zé, não faça isso comigo, Zé. Porque quando o Zé saiu de férias, nós estávamos combinando quando ia ser a nossa próxima corrida de kart. Mas o Zé vai parar o curso. E já voltou para o Espírito Santo. Porque a vida é vivida no vale. Eu gostaria muito que o Zé continuasse. Pedi para ele, Zé, não para. Arruma alguém para cuidar do teu pai, não para. Mas ele disse assim, só tem eu para cuidar do meu pai. Tem que ser eu. Então eu vou abrir mão do curso de teologia para cuidar do meu pai. Porque a vida é vivida no vale. Talvez, quando o Zé estiver voltando para o Espírito Santo, ele vai questionar Deus como eu questionei. No dia que eu voltei, ele me disse isso, questionei várias vezes Deus. Disse, por quê? Porque o Zé é bom. E eu conheço alguns ali, que não são tão bons assim, e que estão no curso até hoje. E vão terminar. Mas o Zé que é bom, não vai. Às vezes eu e você, irmão, fazemos essas questões para Deus. Perguntamos, por que minha casa está assim? Ou fazemos como Pedro. Mas e Elias? Não era ele que tinha que vir primeiro? Como é que funciona isso, Jesus? Jesus vai dizer para você assim, ele já veio. Ou vai dizer para você assim, o Zé já foi. A Dona Rosa já voltou para o quarto. Porque é necessário que eu, Jesus Cristo, vá para a cruz do Calvário. Muitas vezes, nós vamos passar por essas situações. Não bastante, o texto continua. Até o neném ficou triste por causa do Zé. Zé, onde quer que você esteja, segura, meu irmão. Versículo 14. Diz assim. Vamos ler do 13, melhor.
Desculpa. Então lhe trouxeram... 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor dos escribas e discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu a ele e o saudava. Então, interpelou Jesus os escribas e disse: que é que discutis com eles? Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite, sobre o que você tem discutido tanto? Quais são as suas discussões diárias? São de coisas que realmente importam? Porque você pode ter certeza que quando Jesus disse isso, ele não estava perguntando assim, nossa, isso que vocês estão falando realmente é muito importante, deixa eu entrar na discussão. Não. Ele quis dizer que aquilo que eles estavam discutindo não adiantava de nada. E muitas vezes, quando nós vamos para o vale, nós criamos situações na nossa vida, discutimos e fazemos reuniões, e fazemos coisas na nossa família que não adiantam de nada. Isso acontece. Eu sou presidente do Caju, da Faculdade de Teologia. Como tem reunião que não adianta em nada? Caju. Vou dizer o que é Caju, obrigado. Caju é o Conselho Centro Acadêmico John Wesley. Eu sempre esqueço. Centro Acadêmico John Wesley. Sabe Grêmio Estudantil? É igual, só que da Faculdade de Teologia. E existem muitas reuniões que não se pode discutir o que realmente importa. Em uma das reuniões eu perguntei assim, mas por que nós temos que ter aulas com o mesmo professor em 3 módulos diferentes? Aí o reitor disse para mim assim, isso nós não discutimos aqui. Eu olhei para ele e disse, a gente discute aonde então? Numa outra reunião, ele disse para mim assim, o pastor da comunidade disse para mim, você sabe que quem manda é aquele que paga o cafezinho, não é? Disse isso para mim. Por quê? Porque as pessoas gostam de discutir coisas que não levam a nada. Mas aquilo que realmente importa, a gente foge. Jesus queria que aqueles discípulos descessem daquele lugar com uma fé que pudesse mudar uma sociedade. Mas quando eles começaram a descer o monte, as dúvidas apareceram. Talvez hoje, quando você sair da igreja, as dúvidas vão aparecer na sua cabeça de novo. E você vai voltar a discutir coisas que não adiantam em nada. Você sai com a tua esposa de mão dada, chorando da igreja, dizendo, esse é o nosso casamento, Jesus está conosco. E aí, quando você pisa no freio, ela já diz para você assim, eu falei para você que você ia fazer isso. Porque nós gostamos de discutir coisas que não vão adiantar em nada. Talvez nós tenhamos que olhar mais para esse Jesus transfigurado, brilhante, bonito, que enche a nossa fé. O Jesus que traz você até o apelo. O Jesus que motiva você a vir domingo após domingo buscando uma palavra de esperança. Afinal de contas, por que você discute tanto? Sobre o quê? Essa é a pergunta de Jesus. No versículo 18, ele diz assim, vamos voltar um pouquinho antes no 17. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E aí Jesus vai perguntar para mim e para você nessa noite, até quando nós vamos sofrer? Com essas discussões que não levam a nada. Você tem sofrido? Quem sofre aqui com algum tipo de tristeza, algum tipo de luta? Todo mundo. Mas até quando você quer sofrer? Até quando você vai continuar sofrendo? Porque você continua buscando as coisas erradas. Você sabe do que os escribas estavam discutindo? Eles não estavam discutindo o problema do menino, ai tadinho, vamos ajudar. Não, eles estavam falando assim, tá vendo só? Aqueles caras que andam com Jesus não sabem fazer o que ele faz. Eles são discípulos de meia tigela. Tá vendo só esse Jesus? Não adianta andar com ele, olha o que acontece.
Ele não expulsa nenhum demônio. Como faziam sempre. Porque no vale, as pessoas duvidam da sua fé. No vale, você não é o funcionário do mês. Você é o intermediário. No vale, você nem sempre vai ganhar aquela promoção no final do mês. No vale, nós voltamos a ser pessoas medíocres. Porque nos falta fé. Sabe o que diferencia você de algumas pessoas? O brilho que Jesus coloca no teu olhar. Sabe o que deixa você igual a todo mundo? A falta de fé. Por isso que às vezes algumas pessoas chegam para você no seu trabalho, quando você ainda está lá no alto do monte, diz assim: Emerson, você é diferente. Aí você fala assim: é por causa do meu sorriso? Não, alguma coisa diferente em você. E as pessoas não conseguem entender o que é. As pessoas falam: Paulo, você é um cara tão sério, mas você é diferente. Eu sinto algo em você diferente. É a minha seriedade? Não, não é. É Jesus que está em você. Muitas vezes nós precisamos disso para mudar situações, porque é isso que realmente importa. As coisas que a gente estava discutindo não importam mais. Até quando nós vamos sofrer com as dores que nós já sabemos a solução? Porque nós, no fundo, sabemos a solução para os nossos problemas. Isso é o que é o mais triste. Quando a gente convive com pessoas que têm problemas básicos de vida, coisas vitais, lá no psicólogo, a gente descobre que o ser humano já sabe qual é o problema dele. Ele só não quer resolver. A gente só não quer resolver o nosso problema. Talvez você saiba qual é aquilo que tem feito você sofrer. Mas para resolver isso, você vai ter que tocar em algum lugar no teu coração. Vai ter que deixar Jesus colocar a mão em algum lugar no teu coração, que vai mudar a sua vida para sempre. Mas isso vai custar caro, vai doer. No fundo a gente sabe. Toma a liberdade de falar de você, tá bom, Ivan? Você é meu amigo, você sabe que eu posso. Se você não gostar, depois a gente se acerta lá fora, tá bom? Tudo bem. O Ivan tinha um problema, uma hérnia, um problema muito sério. E enquanto a hérnia não ficou para fora, né, Ivan? Você não parou de beber. O dia que a hérnia dele estava para fora, aí ele parou. Tá bem, graças a Deus. Quando que vai ser a cirurgia? Talvez, vamos lá. Mas às vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós não fazemos. Gente, precisou, a coisa está num nível super emergencial para eu e o Ivan tomar a decisão de ir para a clínica. Até que ponto eu e você vamos chegar? Até que ponto nós vamos chegar? Versículo 20, diz assim: trouxeram-lhe, e quando ele viu Jesus, então o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Respondeu então: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe qual é a grande palavra do Vale da Dúvida? Se. Você tem coragem de fazer isso para Jesus? Se ele aparecer agora na sua frente: Jesus, se você pode, você me ajuda. Se você não pode, não ajuda. Mas foi isso que esse pai fez. Porque com certeza ele já devia ter levado o filho dele para várias pessoas que não puderam fazer nada. Porque no vale as coisas não dão certo toda hora. No vale o pneu fura.
No Vale a gente quer ir para a maternidade e o cara para falar com um morador de rua. Porque no Vale as coisas são assim. E às vezes eu e você vamos passar por isso. Nós vamos chegar a um ponto da nossa vida que Jesus vai chegar para a gente dizendo assim: me fala, o que você quer? E você vai dizer assim: Jesus, se você pode, eu preciso de ajuda nisso. Se você pode. E essa palavra trava a minha e a sua vida. Se. Porque o se, meu irmão, o se, muitas vezes, destrói famílias, relacionamentos, amizades. O se, 2 letras. Primeira vez que eu jantei com a Amanda, ela disse assim: se eu casar com você, você será uma pessoa íntegra? Eu falei: meu Deus do céu, que pergunta é essa? Que pergunta profunda. Se eu casar com você, você será uma pessoa íntegra? Meu Deus, eu não sei. Eu disse para ela: não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar a conta do restaurante. Mentira, eu tinha. Mas o se bloqueia muitas coisas. Talvez você hoje esteja dizendo para sua esposa e para o seu esposo: se você mudar, eu vou mudar também. Não espere o se, mude você. Talvez você esteja num desses jejuns malucos: se eu parar de comer chocolate, Jesus vai me dar tal coisa. Não espere o se, mude. Pare de comer chocolate. Tem tanta coisa na Nestlé, não é só chocolate. Nós estamos colocando um si que paralisa as nossas vidas, como fé. Uma vida espiritual que busca outras coisas. O que tem sido si para você? Se eu conseguir aquela promoção, então eu serei uma pessoa que abençoa outras pessoas. Não, abençoe. Não coloque o si. O si faz parte do vale. O si é o que leva a Dona Rosa de volta para o quarto escuro. O si foi o que levou o Zé de volta para o Espírito Santo. O si. Se tiver alguém para cuidar do meu pai, eu volto. Não vai ter. Não vai. Se eu continuar nessa igreja, as coisas serão melhores. Se. Pare de dizer se. Porque quando nós dizemos se, sabe o que Jesus diz para o homem? Ele diz com uma exclamação no final: se podes. Jesus vai chegar na sua frente e vai dizer assim: se eu posso, eu sou Jesus, filho do Rei dos Reis. Um dos meus nomes é Elohim, que significa Deus Altíssimo. Comigo, a gente está sempre no alto. Porque ser cristão, a beleza de ser cristão é isso: caminhar com um Deus que tem os pensamentos mais altos do que os nossos. Andar com um Jesus que anda em caminhos mais altos do que os seus e os meus. Porque um dos nomes dele é esse: Deus Altíssimo, Elohim. Então talvez eu e você precisamos acreditar mais nesse Jesus que diz assim, no versículo 23. E imediatamente, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus, ele não olhou para o problema que a pessoa estava vivendo naquela hora. Ele não olhou para o jovem que espumava. Vocês leram tudo que foi descrito antes? O pai fez questão de descrever o sofrimento dele. E talvez você faça questão em todas as suas orações de falar: Jesus, eu sofro tanto. Jesus, a reforma da minha casa. Jesus, o preço do cimento. Jesus, as portas que não cabem na casa porque ela é fora de esquadro. Jesus. Talvez você esteja assim.
Como eu, nas minhas orações. Eu penso na porta que não cabe. Eu penso nas coisas que não vai dar para fazer, porque tem muito si na minha cabeça. Jesus diz para mim todos os dias, se podes, e aí a porta está lá. Se podes, o banheiro está azulejado. Se podes, o pedreiro é o homem mais rápido da terra. E melhor, ele mora do lado da casa. Então se ele fizer alguma coisa, eu estou lá do lado dele. Porque a gente para de colocar um pouco desse si. Não tem mais si. Porque Jesus está lá e dizendo assim, eu posso. Tudo é possível ao que crê. Jesus está prendendo, ele está preso no si daquele homem. No si. E aí ele diz assim, se podes, tudo é possível ao que crê. A Marilene fala uma coisa que eu gosto muito. Nós deixamos Jesus como última opção da nossa vida. Nós tentamos todas as coisas. E por último, nós perguntamos, se podes, faça isso. E ele vai dizer para você assim, eu posso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, até casar sem casa. Tudo. Jesus, ele olha para a fragilidade que está no nosso coração. Jesus não olha para o problema que você está passando, meu irmão. Ele está olhando para a sua incredulidade, para a minha incredulidade nessa noite. Comece a descrever aí o seu problema para Jesus nessa hora. Ele não vai olhar para isso, ele vai olhar só para a sua fé. Porque a solução para tudo isso que você está no teu coração, não é você descrever exatamente o que está acontecendo. Isso não é problema de vestibular. Isso é fé. Fé se vive. Fé é escutar a Dona Rosa cantando, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Isso é fé. Coisas incríveis acontecem quando nós estamos no alto. Mas para você estar no alto, você tem que se conectar com Cristo Jesus. O versículo 24 e 25 diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. É engraçado que você aprende quando você vai estudando que quando eles colocam um colchete, é porque a coisa é muito séria. E quando eles colocam aqui, ó, e o pai do menino exclamou com lágrimas. Aquele cara devia estar chorando muito. Eu creio. E aí sabe no que ele crê? Ele não crê na cura do menino. Ele crê assim, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus não quer que você acredite que tudo vai dar certo. Olha para a pessoa que está do seu lado, não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Jesus, ele quer que você se comprometa com ele a ponto de saber que mesmo não dando tudo certo, tudo é possível ao que crê. Tudo. Não importa se vai dar certo ou não, não importa como será o seu trabalho amanhã ou não, tudo é possível ao que crê. Ou a gente continua usando o si. Aquele pai duvidava, assim como eu e você duvidamos, em lágrimas. Mas ele se chega para Jesus e diz, ajuda a minha falta de fé, a minha incredulidade. Me ajuda a tirar esse si do meu coração, porque eu não consigo mais. Já levei meu filho para lá e para cá, e o si continua aqui. O que você precisa fazer para tirar o si do teu coração? Não é acreditar de uma forma, não, é se comprometer com esse Jesus. Pega na mão dele. Deixa ele guiar você. Ele sabe quais são os caminhos melhores para a tua vida. Imediatamente Jesus curou aquele jovem. Mas antes dele curar o jovem, ele tirou o si do coração daquele pai. Porque o que matava aquela família não era o jovem espumando e rangendo os dentes, mas era o si, que mata a minha fé e mata a sua fé. Talvez hoje você esteja com um si do tamanho do teu carro lá fora.
só esperando para dar a mão para você quando você passar por essa porta. Quero dizer uma coisa para você. Tenha coragem de perguntar para Jesus hoje. Se podes, faça isso com meu filho. Traga o seu si aqui para frente. Cadê a Laura? Laura, quando você fica sentada aqui na frente, eu não te vejo. A dona Rosa voltou para o quarto escuro por causa do si. O Zé voltou para o Espírito Santo por causa do si. E olha que eu tentei fazer ele desistir. Mas é o pai dele. Qual é o si do teu coração? O que tem feito você duvidar e permanecer nesse vale da dúvida? Que é um vale onde nós vivemos. Não adianta você querer viver no monte o tempo todo, isso não existe. Tem um pastorzão, amigo nosso, chamado Boró, que vai no monte quase todos os dias. Os problemas dele continuam. Porque a gente não vive a vida no monte. Uma hora a gente tem que descer para Jardim Santo André, para aquela favela totalmente destruída. Porque mesmo com um monte lá, ali embaixo continua igual. O que tem feito você duvidar? O que tem feito você dizer, se podes, faça alguma coisa, Jesus. Eu queria nesta hora convidar você, que está passando por alguma luta, algo que já dura anos, ou dias, mas Jesus quer falar com você nessa noite. Jesus quer ter uma conversa séria com você e dizer para você, eu sou Jesus. E eu posso. Tudo é possível ao que crê.